Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Dicas Boas para Cachorro. Esse que é o programa que vai ajudar você a entender melhor sobre os comportamentos do seu cão e também trazendo aí qualidade de vida para ele, como bem-estar e saber um pouquinho mais sobre a parte de saúde também. Meu nome é Alexandre Figueiredo, sou médico veterinário e o idealizador desse canal aqui, Dicas Boas para Cachorro. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as 4 necessidades básicas que o seu cão precisa ter e como é que o comportamento dele vai influenciar em cada uma delas. Beleza? Então vem comigo. Então vamos lá. Quais são as 4 necessidades básicas que todo cachorro precisa ter e como que o comportamento aí vai ser influenciado por cada uma delas e se você deixar ou não de fazer uma ou outra. Se elas são básicas, você já entende que você não deve deixar, em hipótese alguma, de realizar todas elas. É claro que tem uma que é mais importante do que a outra, mas a gente vai ver todas aqui agora. Bom, as 4 necessidades básicas, 4, só uma mão só. 4 necessidades básicas que você precisa ter e fazer para o seu cão, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, uma melhor forma de conseguir viver o mundo, na parte canina. E então, quais são as necessidades básicas que a gente tem aqui? A primeira delas é a necessidade social, ou seja, da mesma forma que nós, humanos, precisamos nos socializar com outras pessoas, por mais que algumas pessoas não gostem de fazer isso, é muito importante que o seu cão saiba e possa se socializar. Ele vai ser um animal melhor se ele puder fazer isso. Então essa é uma das necessidades básicas mais importantes que a gente tem aqui, assim como as outras também. Mas a socialização vai evitar vários problemas no futuro que o seu animal possa ter, caso ele tenha feito uma boa socialização aí, principalmente nos períodos da infância, que a gente vai ver também, tá? A segunda necessidade básica que o seu animal precisa ter de forma muito importante e rotineira, inclusive, são as necessidades físicas. Ou seja, quando a gente fala de necessidade física, a gente está pensando aí nas atividades que o seu animal vai fazer, ou seja, na atividade física, nos exercícios que ele vai ter, de forma que ele vai gastar aquela energia que está acumulada ali dentro dele, que ele precisa liberar de alguma maneira, certo? A outra necessidade que a gente tem aqui, como a terceira necessidade, que é a necessidade mental. Quando a gente pensa em necessidade mental, a gente está falando principalmente quando a gente vai explorar o seu animal, o seu cão, quando a gente vai trabalhar no cão a parte mental dele, ou seja, com exercícios de adestramento, com treinos, toda essa parte aí que vai necessitar dele pensar um pouquinho, entender o que você quer dele e fazer aquilo que você está pedindo. Então essa parte mental também é muito importante, porque da mesma forma quando a gente pega, por exemplo, uma tarde para estudar, a gente termina depois de estudar um conteúdo de um capítulo de um livro, alguma coisa do tipo, a gente termina exausto, mesmo que a gente não tenha feito nenhuma atividade física, mas a gente fez atividade mental e ela também gasta muita energia da gente, assim como nos cães. Então muito importante para eles também. E por último, mas não menos importante, que é a nossa quarta necessidade básica aqui, que é a necessidade alimentar. E quando a gente pensa em necessidade alimentar, não é simplesmente alimentar o animal. Alimentar o animal é óbvio, assim como beber água, ele também precisa, isso é básico. Mas muito mais do que simplesmente alimentar o animal, é a forma como a gente vai alimentar ele. E você vai entender por que essa é uma atividade e por que ela está aqui dentro e faz parte das necessidades básicas que o seu cão precisa. Beleza? Então vamos lá. Vamos então falar sobre as necessidades sociais, pensando então aqui agora no primeiro momento para os filhotes. Essa talvez seja a parte mais importante aqui desse vídeo e a gente vai falar sobre as necessidades sociais do filhote que compreendem principalmente na janela de socialização que vai de 3 semanas a 12 semanas ou até 3 meses, de 3 semanas a 3 meses. Esse é o período fundamental e primordial, assim, onde você tem que realizar o máximo de atividades, apresentar o seu cão para o mundo, mas sempre com muito reforço positivo em todos os momentos. Ou seja, se você tem uma situação, por exemplo, de você estar com o animal na rua, no colo, já que ele ainda não vai estar aí nesse momento com todas as vacinas aplicadas e já imunizado para poder estar indo na rua, no chão, a gente precisa apresentar ele à rua no colo, você vai colher no colo. Então ele precisa conhecer, precisa ter os estímulos que tem na rua, os barulhos que acontecem na rua.
Só que se a gente chega e vai, por exemplo, numa avenida super movimentada, com ônibus, com caminhão, com moto passando, buzinando, e você transformar isso numa situação muito ruim, né, você não deve levar ele para lá. Por quê? Vai ter tanto estímulo para ele que vai ser uma coisa muito desagradável. Então, por mais que você, de repente, esteja fazendo um carinho, às vezes esteja oferecendo um petisco nesse momento, é tanto estímulo, tanto bombardeamento ali naquele momento, que para ele não vai ser bom, mesmo você reforçando com coisas positivas. Então, quando você for socializar esse animal, a rua, por exemplo, procure numa rua um pouco mais calma. Obviamente, ela tem que ter movimento, mas não é para ser uma rua deserta, né? Mas ela também não pode ser uma Avenida Brasil, por exemplo. Então, você precisa fazer isso de forma gradual e sempre passando tranquilidade, carinho, conforto para o seu animal, para ele entender que aquele ambiente ali, aquela situação que ele está, é uma situação que ele vai ver que é comum, não tem por que ele ter medo daquilo dali, e se você trouxer um petisquinho, né, fazer um carinhozinho, sempre falar com uma vozinha mais agradável, um tom mais fino, ele vai gostar e vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, quando vem uma moto se aproximando, ou alguma coisa que ele ainda não conhece, ele vai começar a entender que aquilo dali não precisa se assustar, você está tranquilo, você está bem, você não está passando medo para ele, e você ali está numa situação onde ele vai perceber que isso vai fazer parte da rotina dele. Ainda mais se você for todos os dias saindo com ele 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, se você puder. E sempre gradativamente. Nunca vá enfiar ele logo direto numa situação de muito barulho, de muito estresse. Vai aos poucos. Primeiro dia, sai, só chega na porta ali, se você mora no apartamento, por exemplo, né, você vai, desce do prédio, chega ali na portaria, fica na portaria mesmo, né, deixa ele ver outras pessoas, deixa ele cheirar um pouquinho, volta sempre no colo, né? Nesse período ele não está com as vacinas ainda todas aplicadas, então ele não pode ir no chão. E depois você vai, sai, fica um pouquinho na frente do prédio, vai fazendo essa parte gradativa e sempre elogiando, sempre recompensando quando ele estiver bem, quando estiver tranquilo, né? E é uma maneira de você ir aos pouquinhos apresentando a rua e o mundo para esse filhote, que antes estava de repente só com a ninhada ali, só com a mãe e com os irmãos, e agora está tendo que ser apresentado para o novo mundo. Então, é uma maneira muito importante aqui que a gente vai estar fazendo, tá? A outra janela de socialização. A gente tem uma segunda janela aí de socialização do filhote, né? A mais importante, como eu comentei, é de 3 semanas a 12 semanas, porém, nessa segunda fase, que vai de 3 meses a 6 meses de idade, o animal ele também está absorvendo novas experiências, ele começa a querer aparecer um pouquinho mais para você, querer um pouco mais da sua atenção, ver como é que você reage numa determinada situação. Então ele vai começar, por exemplo, a querer brincar de morder, né, se é que ele já não começou isso antes, né, vai fazer aí as necessidades no lugar errado, porque ele não sabe, não aprendeu, né, ele não vem já entendendo onde é que é o banheiro, ou melhor, aonde que a gente quer que ele faça as necessidades. Então você vai precisar ensinar ele isso. Nesse momento é uma fase que ele vai estar errando muito, porque ele não consegue ainda segurar direito o esfíncter, principalmente mais novinho, né? Mas aqui ele ainda está num período ali que ele está começando a se adaptar. Ele vai querer testar, por exemplo, você na hora de brincar, se ele vai morder a sua mão, ou se ele vai pegar alguma coisa que você quer que ele pegue, outra coisa que ele vai morder, de repente, o pé da cadeira. Então ele vai explorar, ele vai estar explorando o mundo. Isso é uma forma dele socializar também, não só com você, né, mas com as outras pessoas da sua família. E mais importante, depois que terminar o processo de vacinação desse filhote, quando ele já estiver com todas as vacinas tomadas e após a última vacina você ainda tem que esperar 15 dias para poder sair à rua com ele no chão, aí sim você vai poder começar a fazer isso também de forma gradativa, vai ter que dessensibilizar ele à guia e ao peitoral que ele vai sair para passear, né? Então você já tem que fazer esse treino antes de poder ir para a rua, né? Já faz esse treino aí com 3, 4 meses, ele já, quando estiver no momento de ir para a rua, ele já vai estar acostumado com a coleira, com a guia, né? Esse é um outro vídeo para a gente fazer depois. Então, é um momento que você vai estar aí mostrando para ele que nada do que ele não conheça é algo perigoso para ele, que ele precisa ter medo. Então, você vai no passeio com ele, já com ele bem mais tranquilo. Ainda mais se você já fez lá nos períodos iniciais, aí com 3, né, semanas a 12 semanas, você já levou ele à rua, você já apresentou, ele já está acostumado com barulho, já está acostumado com os passarinhos, com o pombo, com o gato, com os outros cachorros que passam, com as outras pessoas. Então, isso também é muito importante que você faça e seu animal vai ficar bem melhor quando adulto, né? Ele vai ter menos problemas, como a gente vai ver aqui. Então, quais são aí os benefícios da socialização do filhote? Então, pensando na janela de socialização mais importante que a gente tem
de 3 semanas a 12 semanas, a gente vai transformar esse animalzinho aí, ainda vai estar aí conhecendo o mundo, vai estar entendendo o que ele tem que ter medo ou o que ele não tem que ter medo, né? E de preferência que a gente transforme tudo isso em sensações positivas para ele. Se a gente fizer uma boa socialização nesse período, a gente vai ter um animal mais seguro, né, quando for adulto, porque ele vai ter menos medo, ele já vai ter sido apresentado a várias situações, então ele vai ser um cão mais confiante. Segundo, ele vai ser mais independente, ou seja, ele vai conseguir ficar sozinho quando ele precisar. Né? Primeiro porque você já mostrou para ele o ambiente em volta, ali, de onde ele vive, então ele já sabe que não tem nada ali do lado de fora que ele precisa ter medo. Né? Ele vai ter o próprio controle. Quando você precisar sair, voltar, você vai fazer isso aí também. Ele vai entender que você não vai sair, vai ficar fora e nunca mais vai voltar. Então você vai mostrando para ele que é importante ele sim ter esse momento sozinho para ele. Então ele vai ter menos ansiedade, um cão menos ansioso, ele naturalmente vai ter menos problemas de comportamento no futuro. Então tudo isso faz parte da socialização. E obviamente você vai ter um cão mais educado, que vai saber lidar com outros cães, por exemplo, vai saber se comportar em casa, quando vier uma visita, quando vier uma criança, um adulto, um idoso, né? Quando você for na rua, se ele for socializado corretamente quando filhote, ele vai poder interagir com outros cães sem querer brigar, ou sem querer ficar latindo o tempo inteiro na rua, passeando, né, puxando a guia, essas coisas todas. Então, por isso que eu insisto muito. A parte de socialização do filhote, principalmente de 3 semanas até 12 semanas, é a parte fundamental. Mais de 3 a 6 meses também é muito importante que você continue a sua socialização. Na verdade, você nunca deve parar e sempre atrelar a uma socialização positiva, sempre com recompensas quando ele estiver tranquilo, calmo, sereno. Então você vai estar sempre alimentando esses comportamentos desejados, comportamentos calmos, comportamentos tranquilos perante determinadas situações. Tá certo? E como é que a gente fala então das necessidades no cão adulto, Alexandre? Eu não sei, meu animal já é idoso ou adulto, como é que eu faço para socializar esse cão se ele não costuma sair, eu não costumo passear com ele, que eu faço? Né? Primeiro de tudo, você tem que entender o seguinte, todos os cães devem ser socializados, independentemente da idade. Só que quando a gente pensa num animal adulto que já tem vários vícios, né, várias manias, que ele não foi socializado quando filhote, imagina um animal que de repente morava na roça, né, morava num sítio, mal via carro na frente dele ali, porque a estrada era longe, e aí você vai e pega esse animal e leva ele para dentro de um apartamento numa cidade grande, cheia de movimento, né, cheio de carro, cheio de buzina. Esse cachorro vai ficar doido ali, não está acostumado com isso. Né? Então você tem que fazer um trabalho aí bem lento, bem gradual, né, para ele poder socializar, para ele poder entender que a rua não é perigoso. Né? Ele vai ter que ir bem aos pouquinhos, bem gradativamente, assim, bem passo a passo mesmo, para que ele tenha experiências sempre positivas com aquelas situações. Mas aqui a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai precisar socializar ele tanto com outros cães, né? Então cães de diferente idade, diferentes sexos, diferentes portes, né? Porque às vezes você tem um animal pequenininho e na rua ele vai encontrar com um dog alemão, né? Se ele não foi bem socializado, ele vai ficar aí com medo, pode ficar receoso e tal. Então é importante aí que ele tenha essa socialização também com outros cães. Mas não só com cães. Ele também vai precisar socializar com outros animais. Né? É interessante que ele faça esse tipo de socialização. Então, se você mora num lugar que tenha muitos gatos, né? Aqui, por exemplo, na minha rua tem vários gatos. Então, se eu for passear com um cachorro ali, ele vai ver esses gatos. E se ele não está socializado com gato, né, provavelmente ele vai querer sair atrás do gato, vai querer caçar o gato, né? Vai latir, vai ficar latindo o tempo inteiro. Então, é importante também que esse animal ele seja apresentado ao gato, né, bem distante, ele está vendo o gato ali, está tranquilo aqui, então vou recompensando esse comportamento tranquilo em relação a ele estar vendo o gato ali distante. Então é importante que você faça isso também de forma bem gradual, tá? Outros animais, por exemplo, como eu falei, pombo, né? Às vezes tem um pombo lá na rua, né? Aqui no Rio tem alguns pombos, né? Alguns lugares. Então, se ele não está acostumado com pombo, também é a mesma coisa, ele vai, é até um instinto dele, né? Tem animais, inclusive, que são feitos, né, raças que foram desenvolvidas para pegar lá o pato lá do abate, né, que o caçador vai e mata, como os retrievers, né? Então, se esse animal não está tranquilo e acostumado com pombos, ele vai querer sair correndo atrás do pombo lá. Então você tem que apresentar o máximo de animais diferentes que ele vai conviver no dia a dia dele e sempre transformando isso em experiências positivas, né, e nunca traumatizando esse animal com uma experiência negativa para que ele não tenha problemas depois.
Outra socialização que você vai ter que fazer com esses cães é com pessoas, né? E aí, pessoas de várias cores, várias idades, vários sexos, vários tamanhos. Então, principalmente crianças, né? Quando a gente pensa aqui, muito mais importante a gente socializar com crianças, já que as crianças elas tendem a gostar de animais, né? De cães principalmente, e elas vão querer passar a mão, vão querer mexer. Então, se seu animal não está socializado com crianças, pode ser que ele acaba querendo morder, ou se sinta acuado, com medo, e aí com medo o animal pode reagir de uma maneira que você não espera, né? No caso aí, ele pode ter uma reação, né? Ser reativo a uma criança em um determinado momento. Então é importante que ele seja apresentado de forma muito tranquila e muito calma e sempre reforçando positivamente na presença da criança. A criança está lá, ele está vendo, está tranquilo, reforça. Chega um pouquinho mais perto, continua tranquilo, reforça. De preferência uma criança já com uma idade aí, já com 6 anos, né, que já entenda, né, que você tem que pedir para ele esperar. Olha, não vem fazer carinho agora não, fica aí, anda para lá e para cá e tal, para ele te ver, vamos ver como é que ele fica. E aí você vai fazendo esse trabalho aos poucos. Não é uma coisa rápida, ainda mais no cão adulto, mas você precisa trabalhar isso sim nele, sempre de forma gradual. Reforço aqui várias vezes, sempre de forma gradual. Vamos então falar agora das necessidades físicas que o seu cão precisa. Então, quando a gente pensa em necessidade física, a gente está falando aqui das atividades que compreendem onde há gasto de energia física, né? Então, a gente vai estar aí pensando em incentivar eles com brincadeiras, como, por exemplo, jogar uma bolinha, né? Incentivar eles a fazer uma atividade mesmo de corrida, né? Se você anda de bicicleta, seu animal pode se acostumar a andar de bicicleta. Não ele vai estar pedalando, né? Mas ele vai estar do lado de você na guia. Se você anda de skate, ele pode ir no seu lado, de patins, enfim. Se o seu animal gosta de uma atividade, é um animal com muita energia, é muito legal isso, mas você precisa acostumar ele até para não causar nenhum acidente, né? Um animal que você na guia na bicicleta pode ser perigoso se ele não estiver acostumado. Então vai bem devagarinho no início, né? Vai treinando ele aí, porque é uma atividade bem legal. Inclusive agora o pessoal está fazendo muito aquele crossfit com o cachorro, né? De andar com o cachorro ali pendurado, não é pendurado, né? Mas amarrado na cintura ali, com uma guia mais longa, e ele vai correndo e você vai correndo junto aí com o cachorro. O pessoal está fazendo essas coisas agora aí e estão gostando, né? O importante é que seja bom para as duas pessoas, né? Tanto para o cão quanto para quem está ali correndo atrás dele. Então, na atividade física, aí, como eu falei, a gente pode inclusive fazer atividade física dentro de casa. Já até gravei um vídeo aqui sobre isso. A gente pode incentivar o animal aí a brincar com uma bolinha, né? Jogar uma bolinha para ele pegar. Se você mora num apartamento que tem um edifício, né, que tenha vários andares, você pode subir e descer as escadas do apartamento. Do edifício, né, uma maneira de você gastar a energia dele também. Então, são várias opções aqui que a gente tem para trabalhar a parte física do seu cão. Então, quais são aí os principais benefícios quando a gente vai pensar nas atividades físicas do cão? Primeiro de tudo, né, assim como na gente, vai melhorar o condicionamento. Ou seja, a gente vai pensar aqui principalmente na nossa musculatura, né, na dos cães no caso aqui. Então eles vão ficar cães mais fortes, né, mais resistentes inclusive. E aí, quando a gente pensa em resistência, a gente também pensa no coração, né? O animal vai ter um preparo físico relacionado aí também aos batimentos cardíacos e a sua própria capacidade respiratória. Então ele aumentando a frequência respiratória e cardíaca, e isso com o tempo ele vai ficando mais acostumado. Então já um recado aqui muito importante, né? Eu dei um exemplo de você andar com o seu animal na bicicleta, ou no patins, ou no skate, enfim. Não faça isso de um dia para o outro. Se o seu animal não está acostumado com essa rotina de fazer exercícios mais intensos, vá muito gradativo. Tá? Veja o tempo dele, não saia querendo dar piques com o seu animal aí se ele não está preparado. É que nem a gente. Se a gente está muito tempo sem fazer exercício, quando a gente vai fazer exercício, se eu sair correndo que nem um maluco, eu vou cansar em 10 segundos. Tem que saber que, assim como a gente, o animal ele tem um tempo gradativo para ganhar energia, para ganhar um preparo físico, então faça aos poucos. É muito benéfico, mas tem que ser controlado também aos poucos. Ainda mais se o seu animal for mais idoso, aí você tem que controlar realmente esse tipo de atividade. Não é para não fazer, mas você tem que saber até que ponto você pode ir sem ser prejudicial para o seu animal. Qualquer coisa, chegue para o seu veterinário e pergunte, né? Tire algumas dúvidas com ele lá também, tá? Ajuda também, as atividades físicas ajudam a diminuir a ansiedade do seu cachorro. Por quê? Quando a gente tem um animal mais cansado, naturalmente ele fica menos tenso, e menos tenso diminui também a sua ansiedade. Ele vai ficar mais calmo. Então, se você imaginar aí que um cachorro que deu uma volta aí de meia hora, uma hora, com um gasto de energia
bem interessante, o que vai acontecer quando ele voltar para casa? A tendência é que ele beba uma água e depois ele deite para descansar, vai ficar um tempão ali deitado, relaxando ali daquela atividade que ele fez. Então, isso vai ajudar ele a ficar mais relaxado, menos tenso e vai ficar mais tranquilo. E um cão tranquilo, um cão relaxado, ele não destrói a casa, ele não vai ficar latindo para o vizinho, ele não vai ficar fazendo besteira, porque ele está tranquilo, ele está relaxado, que ele gastou aquela energia ali que ele tinha acumulado. E, obviamente, como eu acabei de comentar aqui, vai melhorar o comportamento dele. Porque muitos dos comportamentos que ele apresenta, né, maus comportamentos na nossa visão, né, como, por exemplo, ficar latindo aleatoriamente, isso normalmente está associado com um nível de estresse maior. Então, o exercício físico ele também ajuda a diminuir o estresse, né, que está relacionado também com muita ansiedade. Então, o animal que está muito ansioso, ele não tem o que fazer, e aí ele fica latindo, fica destruindo os objetos na casa. E quando você gasta essa energia, você diminui o estresse dele, diminui a ansiedade dele, e ele volta ao animal a ser mais tranquilo, menos ansioso, e vai diminuir aí essa destruição de objetos e latidos em excesso. Então, vários benefícios nas atividades físicas para o seu cão. Quando a gente vai falar então sobre as necessidades mentais, a gente tem que entender que elas compreendem as atividades onde há gasto de energia mental no seu cão. Ou seja, como é que a gente vai gastar energia mental, Alexandre, do cachorro? Fazendo treinos de obediência, por exemplo. Então você vai aí treinar o fica, o vem, o deita, o pega. Então, vários tipos de treinamento de adestramento básico, aí qualquer um consegue aprender isso muito facilmente. Você vai fazer isso todos os dias com o seu cão. Ah, mas eu não consigo fazer todo dia. Então faz quando você puder, mas de preferência aí pelo menos umas 2 a 3 vezes na semana, tá? Porque quando a gente faz esse tipo de treino, a gente vai ter aí também alguns benefícios que a gente vai comentar aqui na frente. Mas vamos lá. Outra forma de você estimular a parte mental do seu cão é fazer com que ele brinque com brinquedos que são interativos, ou seja, aqueles brinquedos aonde para ele conseguir, por exemplo, uma ração que vai estar ali dentro dele, ele tem que entender como é o mecanismo daquele brinquedo para que ele consiga aquela recompensa, né? Que às vezes não necessariamente a ração, mas um petisquinho, alguma coisa que ele se interesse mais, caso ele não tenha um interesse muito grande pela ração, e ele vai tentar entender como é que funciona. Tem alguns quebra-cabeças que ele tem que arrastar um pedacinho do material para o lado, tem que tirar uma outra porque a comida está embaixo. Então ele precisa pensar e entender como funciona aquele objeto, aquele brinquedo interativo, para ele ganhar a sua recompensa. Então é muito legal isso daí também. Brincadeiras de esconde-esconde, você pode fazer, por exemplo, você está no ambiente, você sabe que seu cachorro está na sala, você está no quarto, você se esconde atrás da porta e chama ele, e aí vê como é que ele vai ficar, qual vai ser a reação dele, se esconde embaixo da cama e tal, faz ele te procurar. É uma maneira também dele gastar aí um pouco do olfato dele aí e tal, e vai ter que pensar um pouquinho para ver se ele descobre onde é que você está. Não faça nada muito difícil, assim, não vai se esconder lá no armário, lá perto do teto, que ele não vai achar. Você pode até se cobrir com o seu lençol, e aí ele vai tentar te achar lá, dependendo da situação, pode ser bem legal. Tá? Quais são então os benefícios das atividades mentais que você pode fazer com o seu cão e como é que ele vai ficar aí em relação a isso, né? Primeiro benefício é que você vai ter um cão mais obediente. Sim, por quê? Ele vai estar mais ligado a você, vai aumentar a conexão sua com o cão. A partir do momento que você começa a treinar, e nesse treino você tem que treinar ele, né, é o que a gente indica, né, com base no reforço positivo. Então ele faz alguma coisa que você pede, você recompensa ele, seja com carinho, com petisco, com um comando de voz mais feliz, né? E às vezes tem casos de cães que são surdos, você faz positivo, né? Com o dedão mesmo, ele entende isso, mas é óbvio, aí já é um outro tipo de trabalho. Mas vamos lá, você vai recompensar ele. Então ele vai ficar interessado em você, ele vai querer saber o que você vai falar, qual vai ser a próxima coisa que ele vai fazer, porque ele está querendo interagir com você, ele vai ficar mais ligado. Segundo benefício, vai se tornar um cão mais inteligente. A partir do momento que você começa a ensinar truques novos para ele, começando pelo básico, aí o senta, o deita, fica, pega, vem. Então tem vários tipos de truques de adestramento que você pode ensinar para o seu cão. E quanto maior o repertório, mais inteligente ele vai ficando e mais rápido ele vai fazendo também os seus comandos. Ele vai entendendo e ele vai ficando bem esperto. Então realmente sim, o cão vai ficando mais inteligente. Assim como nós, né? Se a gente começa a estudar mais sobre um mesmo assunto, a gente vai ficando mais inteligente
no caso da matemática, né? Quanto mais a gente estuda matemática, aquelas contas básicas mesmo, mais rápido a gente vai estar falando ali de cabeça o resultado. Se a gente não pratica isso, a gente vai ficar pensando ali até dar o resultado. Então, funciona por aí. Ele vai te entender mais rápido também. E, obviamente, a gente vai ter um cão mais feliz. Por quê? Pensa o seguinte, quanto mais tempo a gente gasta, né, com o nosso cão, eu não vou falar de gasto, né, a gente investe no nosso cão, mais vai aumentar a nossa conexão, né, como eu falei no primeiro benefício. E aí a gente vai ter mais tempo com o nosso cão vai estar mais próximo da gente. Ele vai ser um cão mais feliz naturalmente. E o cão, quando ele faz algo e ele vê que a gente fica feliz, ele fica feliz também. Isso é muito nítido, né? Se você mostra para ele que você está feliz, você dá um sorriso, você fala muito bem e tal, você elogia, ele fica feliz pra caramba. Então é muito legal isso. Então você vai ter um cão mais feliz e vai perceber que você está feliz também, ele vai querer fazer de novo, né? E óbvio, ele quer fazer também porque ele vai ganhar uma recompensa de você, nem que seja um carinho, né? Nem que seja você jogar um brinquedo para ele pegar, aquele brinquedo que ele gosta muito. Então você manda ele sentar, manda ele deitar, aí você joga o brinquedo para ele pegar, vai ficar feliz da vida. Então aumenta muito aí o elo entre vocês dois. Então esse benefício das atividades mentais são um dos benefícios mais interessantes para todo mundo, tanto para o cão quanto para você. Vamos falar agora então das necessidades alimentares, né? Ou seja, são aquelas atividades onde estimulam os hábitos alimentares naturais dos cães. E quando a gente fala isso, a gente está pensando aqui não naquele cão que come na vasilha ali e tal e não tem nada demais. A comida está ali, todo dia você vai, bota aquela ração ou uma comida natural, enfim. Mas enfim, a comida vai estar naquele mesmo lugar o tempo inteiro. Ele não tem nenhum trabalho para comer aquilo dali. Isso para o cão é muito chato, tá? Talvez para você, se você fosse colocar no lugar dele, você de repente acharia muito bom se você, por exemplo, tivesse todo dia alguém que colocasse lá o prato com arroz, feijão, bife, batata frita, tudo certinho, bonitinho para você ali. A única coisa que você teria que fazer seria ir lá na mesa, sentar na cadeira e pronto, e comer, já estava tudo pronto. Para a gente pode ser muito bom, muito fácil, muito cômodo, mas para o cão isso não tem a menor graça. Para ele é muito mais legal e prazeroso ele comer tendo algum tipo de dificuldade. Por quê? Isso é natural do cão. O cão na natureza, né, se a gente for pensar lá nos primórdios, ele não tem um potinho de ração para ele ali. Né? Ele vai ter que se virar, vai ter que fuçar, vai ter que cheirar, ele vai ter que forragear, que é o termo correto que a gente usa. Então ele vai ter que forragear aquela região ali até achar algo que ele possa comer. Então, se a gente transforma esse instinto dele de comida, né, essa necessidade alimentar dele, trazer isso para dentro de casa, a gente pode estar oferecendo a alimentação dele, por exemplo, dentro de um comedouro interativo, onde ele vai ter que mexer nesse comedouro aí, por exemplo, numa pet ball, uma pet game, né, da Pet Games, ele vai ter que jogar essa bolinha para lá e para o lado para poder ir liberando dentro de um Kong, né? Ele vai ter que liberar aí para poder soltar aquela comida. Então isso para ele é muito interessante, é muito atrativo e é natural do cão fazer esse tipo de comportamento. Então você vai estar aí associando dois benefícios, né? Que é a atividade mental também. Ele vai precisar entender como é que funciona para ele liberar aquela comida. Isso para o cão é muito bom, muito positivo. Então, quando a gente for pensar em necessidade alimentar, a gente tem que pensar em transformar esse momento da alimentação em algo rico para o cão. Ele vai ter que trabalhar o faro dele, vai ter que trabalhar o estímulo mental dele, ter que trabalhar até as habilidades com a pata, porque às vezes ele vai precisar segurar aquele alimento ali, aquele brinquedo para poder sair, para poder lamber. Então, tem uma série de benefícios para o cão quando ele precisa comer de alguma maneira ali, descobrindo como faz para sair aquela comida de dentro daquele brinquedo, de dentro de uma garrafa PET até, por exemplo, né? E se você não quiser fazer dessa maneira como eu estou falando, você pode simplesmente espalhar comida em alguns cantos do local onde ele fica. Não deixa tudo junto, porque ele vai ter que catar, vai ter que ir para lá, para cá, né? Coloca dentro de um pano, dentro de uma toalha, obviamente sempre com supervisão, né? Sempre quando você for colocar algo novo, algum brinquedo, você vai ter que fazer supervisão para ver como é que ele está interagindo com aquilo dali. E outra coisa importante, não deixe muito difícil no início. Tá? No início que ele não sabe ainda como manusear aquela pet ball, por exemplo, deixa bem fácil, com os buracos bem abertos, no máximo, né, que puder, porque ele tem que entender que aquilo ali funciona, que tem a comida que está ali dentro e ele consegue sair aquela comida, né? Não vai ser uma bola fechada ali, nunca sai aquilo ali. Então, depois que ele estiver acostumado, você pode aumentar um pouquinho o nível de dificuldade, tá? Isso é uma maneira, inclusive,
de você fazer aí o enriquecimento ambiental desse animal. Ele vai ficar muito feliz por causa disso. Então, quais são os benefícios, né, que a gente tem quando a gente pensa em necessidades alimentares no cão, né, as atividades alimentares que ele vai ter? Primeiro, vai ajudar aí a melhorar o trânsito intestinal. Ele vai regular o intestino, melhora a absorção dos nutrientes. Por quê? O animal não vai comer aquela ração em minutos, né, em 1 minuto ou menos até. Tem cão que come que nem sei lá, parece um furacão, né? Passa ali, leva aquilo dali de uma vez só, dá uma bocada, engole aquilo tudo rápido. Quando você tem ou um comedor lento, ou até mesmo uma pet ball, né, como eu já citei aqui, um Kong, coisas do tipo, esses tipos de comedor que são interativos, inteligentes, e aí ele come de forma mais lenta. Então isso ajuda a ele mastigar um pouquinho melhor, ele vai conseguir absorver melhor esses nutrientes do que quando ele já dá uma bocada lá, não mastiga nada, engole tudo de uma vez. Então para ele isso é muito bom. Segundo, vai suprir as necessidades naturais. A gente comentou rapidamente. Então o animal ele precisa usar aquelas habilidades que ele tem, tanto de faro, né, quanto também a habilidade manual, né, se a gente pensar em mão, né, mas a habilidade com as patas ali para segurar, para manter aquele brinquedo parado, às vezes para ele conseguir comer, ou até mesmo para jogar para um lado para o outro para sair, para liberar o alimento. Então é muito legal isso, que vai dar um estímulo mental para ele, né, para ele entender como é que funciona, e vai lembrar ali os primórdios, os instintos do cão, e quando ele na natureza, ele não tinha um potinho de comida ali separadinho para ele comer. Ele tinha que caçar, fuçar, revirar. Então é uma coisa natural para o cão, e ele vai ficar muito mais feliz fazendo isso do que botando a comida no pote dele ali. Que para a gente, talvez, né, a gente pensando num prato de comida seria muito mais fácil, mas para o cão não tem a menor graça. E também ajuda a melhorar comportamentos. Quando a gente vai pensar em ansiedade, por exemplo, um animal que tem a comida pronta ali para ele comer, ele às vezes nem come, né? Não tem o menor estímulo ali. Quando você obriga ele a comer num comedouro inteligente, em algo que ele vai ter que aprender como comer, ele vai ali gastar um tempo, ele vai farejar, vai rolar para cá e para cá. Então ele vai gastar um tempo para comer aquilo ali. Em vez de ele gastar 2 minutos, né, o tempo médio assim, de um animal come, não, ele vai gastar ali meia hora para conseguir comer aquilo ali. Então isso ajuda a diminuir a ansiedade do animal, ajuda também a diminuir, consequentemente, a destruição de objetos, porque o animal às vezes ele vai estar tendo que destruir parcialmente, talvez, ou até mesmo ficar roendo, né, ao mesmo tempo. Se você bota, por exemplo, um alimento congelado dentro de um Kong, né, ele vai ter que ficar ali roendo aquilo dali. Então isso ajuda a ele a destruir, entre aspas, aquele Kong recheado, do que destruir um outro objeto, né? E vai ajudar também no treino das necessidades. Por quê? A partir do momento que a gente tem um cão com o intestino regulado, né, ou seja, com aquela hora certinha de comer, né, com a absorção melhor dos nutrientes, ele também vai ter um tempo certo, em um horário certo, para defecar e também para urinar, né, se você controla aí certinho a ingestão de água do seu animal. Tá? Então isso vai ajudar também nesse treino. E por fim, faça todas essas 4 necessidades que eu falei aqui, que são as necessidades físicas, necessidade mental, necessidade social e necessidade alimentar dentro de uma rotina. Quando você transforma essas 4 necessidades básicas e bota elas dentro da rotina, você vai ajudar o seu cão a ser um cão mais feliz, menos ansioso, mais educado, né? E a sua ligação com o seu cão vai aumentar de uma forma que você nem imagina. Então, quando você transforma essas necessidades numa rotina, dentro da sua rotina, você também transforma o seu animal para melhor. E você vai ver que muitos dos problemas que hoje ele tem, esses problemas simplesmente vão sumir. Pode até parecer brincadeira, né? Ou até bom demais para ser verdade, mas a verdade é que se você coloca essas necessidades básicas dentro da sua rotina, muitos dos problemas que o seu cão apresenta hoje vão sair, porque ele vai deixar de ficar ansioso, o estresse do seu animal vai diminuir, o cansaço natural dele também vai contribuir para ele ficar mais relaxado, menos tenso. Então, isso tudo aí vai trazer inúmeros benefícios para o seu cachorro, seu amigo, seu filho de 4 patas, enfim, como você considera ele. Então, galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma curtida aqui, dá um like no canal, se inscreve também se você ainda não é inscrito, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, até a próxima!